Oi, School Friends! Sabem a casa mais vigiada do Brasil? Então, o Enem tem bem a cara de um reality show. Tá todo mundo comentando, todo mundo assistindo e tá todo mundo querendo a imunidade, que no nosso caso é a tão sonhada vaga na faculdade. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E olha só, o Enem ele não precisa ser uma eliminação dramática de domingo à noite. E aqui no Nota 10, eu e os professores não deixamos vocês entrarem nos confessionários sozinhos. Então se preparem porque a aula de hoje tá muito legal. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre uma das temáticas que mais vem caindo no Enem e justamente para ajudar vocês a tão sonhada vaga na universidade, tá bom? Vamos lá! Eu me chamo Arley, sou professor de Sociologia e hoje a gente vai falar de uma temática que para muitos ainda é inicial, talvez vocês nunca devem ter ouvido falar, que é o contratualismo, tá bom? Quando a gente está falando a respeito do contratualismo, sendo bem objetivo para vocês, então o contratualismo são uma corrente de pensadores, filósofos, tá? Em que eles vão defender uma ideia. Ideia essa em que a gente está saindo de um chamado estado de natureza para um estado civil ou uma sociedade civil. Mas bora lá. Antes de vocês entenderem isso, a gente precisa colocar em pauta algumas situações. Situações essas pelas quais vocês, queridos candidatos aí, precisam perceber que o Enem ele cobra exatamente alguns conceitos básicos sobre essa temática. E dentro desses conceitos, vocês precisam pelo menos se lembrar um pouco dessa linha de raciocínio. E quando a gente está falando dessa linha de raciocínio a respeito do contratualismo, a gente, dentro da sociologia, a gente começa a analisar exatamente como o Estado se formou. Estado esse como instituição social, tá bom? E quando a gente está analisando a instituição social, a gente precisa entender que instituição é essa, que decretos são estabelecidos para que nós sigamos dentro do contexto e convívio social. E, na verdade, vocês precisam também parar para refletir e perceber que quando estamos falando de Estado, tá, como instituição social, é uma organização humana, tá, para o bem comum, convívio dos indivíduos em sociedade, tá certo? Então, vem comigo para tentar entender um pouco desse contexto que para alguns pode ser complexo e para outros mais tranquilo, tá? Vamos lá. O contratualismo. O contratualismo, quando eu tinha mencionado anteriormente, é justamente uma corrente de pensadores filósofos e mais à frente alguns sociólogos que vão tentar exatamente elucidar como surgiu o Estado. Estado esse em que, segundo alguns, nós como seres, indivíduos, fizemos uma espécie de pacto social, tá? Que alguns vão chamar de contrato, justamente porque queriam garantir a sua sobrevivência. E talvez vocês estejam se perguntando, Arley, por que de contratualismo? Arley, por que de garantia de sobrevivência? E aí entra a ideia do estado de natureza ou estado natural. O estado de natureza, pessoal, nada mais é do que uma situação pré-social. Situação pré-social pelas quais não existia o estado como a gente conhece. Estado cheio de regras, leis, decretos, diretrizes. Então, o estado de natureza nada mais é do que uma condição, uma situação antes de existir o Estado. Cabe salientar que, para muitos pensadores, que nós iremos abordar mais adiante, vão começar a ter perspectivas diferentes sobre esse estado de natureza. Mas, nessa nossa introdução, cabe salientar, a primeira observação que vocês precisam ter é sobre o estado de natureza, que é uma condição pré-social onde não se existe leis, decretos, diretrizes, até porque não se existe o estado propriamente dito, tá? E aí, quando a gente percebe essa ideia do estado de natureza, então, o que é que vocês precisam entender também, queridos candidatos? É que para garantir essa sobrevivência, os indivíduos, eles começaram a fazer um
pacto, um acordo, tá, pessoal? Eles começaram a abdicar certa liberdade que eles tinham dentro desse estado de natureza. Bem pudera, se nesse estado de natureza não tem leis, não tem diretrizes, não tem normas, então cada indivíduo ele poderia fazer o que ele bem quisesse, porque se não tem estado, não tem regra. Se não tem regra, não tem atos punitivos sobre desvios de conduta. Então, para garantir a sobrevivência, foi feito esse pacto, esse acordo social entre os indivíduos. Um outro ponto que vocês precisam perceber também é que quando acontece essa chamada de contrato social, né, os indivíduos abrem mão da sua liberdade nesse estado de natureza, então o Estado agora ele precisa garantir exatamente as liberdades e os direitos dos indivíduos. Então é por meio desse comprometimento entre a saída do estado de natureza para a chegada agora de uma sociedade civil é que o Estado ele precisa analisar e também proteger os indivíduos em sociedade. Percebam que dentro dessa introdução sobre a ideia dos contratualistas, sobre a ideia exatamente do que seria esse estado de natureza e principalmente falando sobre a saída desse estado de natureza para o surgimento de uma sociedade civil e qual é o papel do Estado agora para garantir a vida e a sobrevivência dos indivíduos, que é nisso que a sociologia se preocupa. A sociologia ela vai justamente beber dessa fonte de alguns filósofos para entender exatamente qual de fato é a função dos indivíduos em sociedade. Por isso que vai surgir 3 referenciais teóricos aí dentro dessa filosofia política que vai tentar aí elucidar um pouquinho para a gente sobre o seu modo de pensar de como surgiu o Estado, ou melhor dizendo, as organizações estatais em cada período histórico, tá bom? Então vem comigo para conhecer os 3 principais, que é o Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Então, o primeiro, pessoal, é justamente o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele é um inglês que ele vai vivenciar exatamente um período absolutista, tá? Então ele acompanha toda a questão mercantilista, ele é um camarada que está acompanhando exatamente toda essa formação dos estados nacionais, tá? Então Thomas Hobbes, ele é um camarada que ele começou a perceber o poderio exatamente de um Estado nacional na figura aí de um líder soberano que é o monarca. Tanto é que o próprio Thomas Hobbes ele vai começar a dar a sua primeira contribuição sobre o que seria esse direito natural, tá, pessoal? Ou seja, quando nós estávamos naquele estado de natureza. Segundo Thomas Hobbes, então, o estado de natureza nada mais é o direito de tudo. É o direito pelas quais os indivíduos podem fazer o que eles bem entendem, até porque cabe lembrar mais uma vez que estado de natureza, ou estado natural, é uma condição pré-social onde os indivíduos eles são livres para fazer o que quiser até chegar na formação de uma sociedade civil e também no aparato do Estado. Na análise do Thomas Hobbes, ele vai ser um camarada que vai dizer que o ser humano ele pode fazer o que ele quiser, até porque não existe o Estado ainda, tá, pessoal? Esse Estado que nós conhecemos. Um ponto interessante na análise do Thomas Hobbes é porque, para ele, exatamente o ser humano e os indivíduos, eles são egoístas, eles são pessoas gananciosas, são pessoas que não conseguem ver a felicidade dos indivíduos em relação ao próprio convívio, tá, nesse estado de natureza. Tanto é que o Thomas Hobbes, em sua obra muito conhecida, chamada O Leviatã, ele menciona que os indivíduos, por ser motivados por esse egoísmo, motivados exatamente por essa ganância, com essa inveja, eles entravam em conflitos dentro desse estado de natureza. Conflitos esse que eram violentos, sangrentos e levavam até a morte. Cabe entender também, queridos, é que dentro dessa ideia do Thomas Hobbes sobre a condição do estado de natureza, o ser humano ele se comportava como um lobo
E talvez vocês já tenham ouvido falar numa emblemática frase, tá? Utilizada, que o homem ele é lobo do homem. Então, é muito citado isso em algumas situações, justamente para justificar a teoria do Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes ele acreditava que a natureza humana é uma natureza má. Então, uma natureza que o ser humano vem voltado aí à inveja mesmo. E por esse motivo, tá? Por esse egoísmo, por essa ganância, por essa ambição humana, é que, segundo Thomas Hobbes, quando os indivíduos viviam nessa situação pré-social, que a gente está chamando aqui do estado de natureza, né? Então foi feito um pacto social. Pacto social esse, queridos, é que agora os indivíduos abdicaram, renunciaram parte das suas liberdades e agora eles elegeram um líder, tá? Pelas quais esse líder agora, ele vai precisar liderá-los. E é nesse momento que o Thomas Hobbes começa a perceber que os modelos absolutistas, essa monarquia absolutista começa a se formar. Percebam que se o Hobbes ele nasceu aí em meados do século XVI e XVII, ele acompanha a formação desses estados absolutistas. E esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender. Thomas Hobbes ele vai fazer uma defesa a respeito do estado absolutista, até porque na análise hobbesiana, aqui que nós estamos conversando, então Thomas Hobbes ele percebe que é justamente esse líder soberano que precisa controlar as vontades humanas. Então seria mais ou menos assim. Imagine que eu e vocês aí do outro lado estejamos aí nessa condição que é o estado de natureza. Então eu quero dar um chute na perna de alguém. Então, como ainda não tem esse estado, leis, normas, diretrizes, então vocês talvez revidariam esse chute na canela. E aí nós entraríamos em conflito para evitar exatamente essa briga ou guerra de todos contra todos, porque nós somos motivados pelas nossas paixões, pelas nossas ambições e egoísmos. Segundo Thomas Hobbes, agora a gente fez um pacto, um contrato social, que quem agora vai privar as nossas liberdades, quem vai privar exatamente essas nossas vontades de fazer aquilo que nós queremos, vai ser esse líder soberano. Por isso que na sua grande obra, O Leviatã, que é muito citado em muitas questões do Enem, vestibulares, entre outros, o próprio Thomas Hobbes, ele coloca a figura central desse Leviatã para controlar as vontades humanas. E agora eu não posso mais fazer aquilo que eu quero porque vai existir um ato punitivo por meio da figura desse soberano. Percebam que os estados absolutistas vão se perdurar aí, pessoal, por muitos e muitos anos, até chegar uma nova organização estatal que vai ser mencionado aí pelo John Locke. Quando a gente chega no John Locke, queridos, a gente precisa entender que o John Locke ele vai fazer parte exatamente a partir do século XVII, entrando aí no início do século XVIII. O próprio John Locke ele vai ser considerado aí o pai do liberalismo e ele vai ser um dos camaradas que vai também vivenciar a chamada Revolução Gloriosa. Percebam que dentro desse contexto da Revolução Gloriosa é perceptível aí que as monarquias absolutistas estão começando a se fragmentar, estão começando a perder poder, porque agora está chegando a figura de um parlamento. E talvez vocês estejam se perguntando, peraí, Arlen, então deixa eu ver se eu entendi. Então você está me dizendo que o Thomas Hobbes ele vai fazer uma defesa a respeito do Estado absolutista e o John Locke é que ele já está percebendo que esse Estado absolutista está perdendo força. É exatamente isso, queridos. Então, cada contratualista vai ter uma maneira de pensar, tá? Uma maneira de entender como foi que se formou essas organizações estatais por meio justamente desse pacto social ou contrato social. E por que o John Locke também é considerado o pai do liberalismo? Porque ele vai começar a pensar a respeito das liberdades individuais, tá? Como um ponto central, seja ela no direito individual, seja ela também na economia. Então, muitas pessoas já vão começar a perceber que a grande
pegada e a grande ideia do John Locke é exatamente a defesa de um Estado liberal, um Estado aberto, tá? Pela qual agora esse Estado ele precisa defender os direitos dos indivíduos. Mas a gente precisa entender agora o que seria esse estado de natureza na visão do John Locke, tá? Segundo John Locke, queridos, quando nós vivíamos nesse estado de natureza, o John Locke ele percebe que nós não éramos motivados, segundo ele, pela ambição, pela ganância, pela inveja. Segundo ele, nós vivíamos apenas desfrutando dos nossos direitos. Direitos esses que é a vida, direitos à liberdade, direitos à propriedade privada. E aí, um ponto importante, tá? Essa ideia de propriedade privada surge exatamente na teoria do Locke, não na teoria do Hobbes. Então, quando surge essa ideia de propriedade privada, segundo o John Locke, então os indivíduos nesse estado de natureza já vão começar a pegar, por exemplo, alguns pedaços de terra, vão começar a plantar, é uma galera que vai cuidar mais de determinadas partes ali, porque ele tem liberdade para isso, tá? Só que, segundo John Locke, existia uma ausência de um líder ou de um juiz imparcial que pudesse resolver os conflitos. Que conflitos são esses na visão do John Locke? Se nós estamos agora, nesse exato momento, no estado de natureza, eu e você, mais uma vez aí do lado, vocês precisam entender que não tem Estado, não tem leis, tá? Então nós podemos fazer o que a gente quiser. Na visão do John Locke agora, então eu e você podemos andar para onde a gente queira, então a gente pode plantar onde a gente quiser, a gente pode colher frutos de determinadas árvores e tá de boas, tá tudo bem. Só que aí o John Locke ele entende que em um dado momento nós começamos a cuidar de coisas, tá? Cuidar das árvores, então começamos a pegar aquela ideia de propriedade mesmo, de cuidar e tornar aquilo para mim. Só que começou a causar alguns conflitos. E por que começou a causar alguns conflitos? Porque se nós estamos no estado de natureza, então as pessoas queriam, tá? Na visão do John Locke, que usufruir daquilo que estava sendo cuidado por outras pessoas. E era nesses embates que agora nós estamos aí percebendo que vai ser necessário ter uma pessoa para privar e também para mediar esses conflitos. E é nesse momento que vai acontecer o pacto social, tá? E o que seria esse pacto social? Na visão do John Locke, então seria um governo limitado. E por que limitado? Porque o John Locke ele tem um pensamento aberto, tem um pensamento voltado às liberdades individuais e, segundo ele, agora, esse líder, essa pessoa que vai mediar os conflitos, ele não pode ter o poder soberano só para ele, como acreditava o Hobbes, tá, pessoal? Na visão do John Locke, então era um governo que teria que ser limitado, porque essa limitação vinha justamente para preservar os direitos individuais. Por isso que no Estado liberal, muito mencionado aí pelo John Locke, existe a ideia de um parlamento. E é o parlamento que diminui o poder do monarca. Percebam mais uma vez, queridos, fazendo uma recapitulação do Hobbes e do John Locke agora, que se o Hobbes defende o Estado absolutista, que ao escrever a sua obra O Leviatã, ele menciona e condiciona exatamente a figura do monarca como essa figura absoluta, detentora do poder, para mediar exatamente as ambições e o egoísmo do indivíduo. Então John Locke diz, calma aí, a gente não pode dar tanto poder assim ao líder. É necessário fazer o contrato social, mas que tenha exatamente um poder limitado. Tá bom? Por isso que o John Locke ele vai escrever inúmeras obras, mas a sua principal obra são chamados Dois Tratados sobre o Governo, de 1689, onde ele fecha exatamente essa linha de raciocínio sobre o contrato social. Tá certo? Então, agora o nosso terceiro e último pensador se chama Jean-Jacques Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu na Suíça e ele vai ser um dos principais pensadores também desse contratualismo, mas também do iluminismo, tá, pessoal? E ele é que vai inspirar também a questão da Revolução Francesa, aquela mesma Revolução Francesa, muito mencionado nas aulas de história. O Jean-Jacques Rousseau, dentro dessa ideia sobre o iluminismo, a ideia da razão, o ser humano no centro, tá? Ele também vai pensar acerca do estado de natureza. Segundo o Jean-Jacques Rousseau, então quando nós vivíamos no estado de natureza, então nós éramos uma espécie de bom selvagem. E por que ele coloca um bom selvagem aqui? Essa metáfora é que nós vivíamos a desfrutar das nossas liberdades. E essa ideia de selvageria, porque nós não tínhamos ainda um contato com esse mundo tido como civilizado que nós temos hoje, tá? Esses choques culturais. Então apenas nós vivíamos ali para desfrutar daquilo que nós estávamos tendo acesso, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí para o Jean-Jacques Rousseau. Segundo Rousseau, tá? Foi justamente a ideia da propriedade privada, tanto mencionado pelo John Locke, que fez com que as pessoas entrassem em conflito. Então, a partir do momento em que os indivíduos ou grupos começaram a criar a ideia de propriedade privada, começaram a ter conflitos, as desigualdades começaram a aparecer, porque muitas pessoas tinham muitas, outras pessoas tinham poucas, tá? Então, começaram a entrar nesse conflito social. E aí, foi necessário fazer um pacto social, ou seja, um contrato social na análise do Rousseau. E aí, esse contrato social, ele veio exatamente para criar uma sociedade em que agora esse Estado ele precisa fazer a vontade geral, tá? Ele precisa submeter à vontade do povo. Por isso que as pessoas abdicaram parte das suas liberdades no seu estado de natureza para a constituição de uma sociedade civil. E logo, o Estado agora ele precisa não fazer a vontade de um soberano, não fazer a vontade direta de um parlamento, mas pelo contrário, fazer aquilo que o povo almeja. Então, se hoje nós falamos Estado democrático, tá, pessoal? Por exemplo, que a gente fala de uma representação, aí o próprio Jean-Jacques Rousseau já está pensando nisso. Tanto é que ele vai defender uma democracia direta, em que o povo, ou seja, o poder emana do povo, tá bom? E ele escreve também inúmeras obras, e uma das suas principais obras se chama Do Contrato Social, de 1762. Bem, gente, nesse momento a gente vai dar uma pausa, tá? E dentro dessa pausa nós voltaremos daqui a pouco para falar mais um pouquinho sobre o contratualismo e conversar mais um pouquinho sobre essa temática. Até mais e muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Retornamos mais uma vez para a gente fechar aí com a nossa linha de raciocínio sobre uma das temáticas que mais vem caindo no Enem, dentro da área da filosofia e também principalmente da sociologia, quando nós estamos falando exatamente sobre a ideia de Estado ou formação do Estado, organizações do Estado, tá bom? Por meio de uma corrente do pensamento político aí, ou filosófico político, que é os contratualistas. E para fechar essa nossa análise, para ficar bem resumidozinho para você que vai prestar o Enem, tá? Então, nós montamos aqui um esqueminha exatamente para elucidar melhor para vocês, tá certo? Vem comigo. Então, como a gente tinha mencionado na primeira etapa sobre o que seria esse contratualismo e os principais referenciais teóricos, que é o Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, então percebam a linha de raciocínio sobre cada um. Então, quando nós olhamos para cá, nós vemos que o Thomas Hobbes, a sua visão sobre essa visão natural humana, tá? Ele vê algo como péssima, porque, segundo ele, o ser humano ele é um ser egoísta, então um ser violento, por isso que entra aquela frase que o homem, ou no caso aqui o ser humano, ele é lobo do próprio homem, tá? Já na visão do John Locke, sobre essa visão da natureza humana, então ele vê algo baseado bem numa análise otimista, uma pessoa moderada,
porque ele, na visão do John Locke, é um ser humano racional, ele está lá para desfrutar mesmo a sua vida, as suas liberdades, os seus direitos naturais mesmo, tá? Então, ele vê com otimismo essa visão humana aí que o John Locke menciona. Quando a gente olha também para a análise do Jean-Jacques Rousseau, ele também vê essa visão humana, tá, como algo bom, otimista. Não é à toa que existe aí algumas frases, né, que menciona que o ser humano ele é bom, mas a sociedade é que o corrompe. Então é a ideia do bom selvagem que a gente conversou lá no primeiro bloco. Então exatamente essa ideia de propriedade privada que vai gerar conflitos na visão do Thomas Hobbes, do Jean-Jacques Rousseau, tá bom? Quando a gente olha a respeito do estado de natureza, então quando o Hobbes menciona isso, então é um momento em que existia guerra de todos contra todos, um conflito mesmo que levava até mesmo à morte. Então, quando a gente olha para a análise do John Locke, então esses direitos naturais já existiam no estado de natureza, tá? Mas eram meio que inseguros porque não existia alguém para mediar os conflitos. Então, se o indivíduo ele quisesse se apropriar ali dessa ideia de propriedade privada, cuidar de coisas, geraria conflitos. Então, teria que existir alguém, um juiz ali para poder separar esses conflitos na visão do John Locke dentro da situação do estado de natureza. Só que quando a gente olha para o Jean-Jacques Rousseau, então o ser humano ele vivia em harmonia, na sua liberdade. Não é à toa que lá na frente ele vai dizer, queridos, que foi justamente a danada da propriedade privada que gerou os conflitos entre os indivíduos. Tanto é que quando a gente olha aqui no aspecto do propósito do contrato social, na visão do Hobbes, então foi para garantir a segurança e a paz, tá? Logo, se estava tendo conflito de guerras de todos contra todos, então o pacto social ele foi necessário, tá, queridos? Quando a gente olha na visão do John Locke, então é preservar os direitos naturais, e direitos naturais, esse que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, e o Jean-Jacques Rousseau vai mencionar que existe, por meio do pacto social, uma restauração da liberdade. Liberdade essa que lhe foi tirada a partir do momento em que os indivíduos começaram a se apropriar de coisas, esse individualismo começou a surgir, então o Estado agora ele precisa suprir a necessidade de todos, até porque todos estavam ali no estado de natureza e tinha acesso a tudo. Tá? Então, essa ideia da vontade geral que surge com Jean-Jacques Rousseau. Quando a gente olha as formas de governo, na visão do Hobbes, então é perceptível que ele defende aí uma ideia absolutista, pelo qual o poder do soberano ele precisa ser total para mediar a vontade dos indivíduos, para não deixar mais que os indivíduos entrem em conflito. É aquela ideia que a gente conversou no primeiro bloco, em qual então, se eu quisesse dar um chute em alguém, eu não poderia, porque vocês talvez viriam revidar. Com o contrato social, ou seja, com esse pacto em que eu abri mão e os indivíduos também abriram mão parte das suas liberdades, agora esse líder, esse soberano, vai precisar mediar as minhas vontades individuais e se por algum acaso agora eu quiser fazer algo desse tipo, vou receber uma punição, tá bom? Quando a gente olha a perspectiva aí do John Locke, ele já vai defender a ideia de um Estado liberal, a ideia do liberalismo, tanto na economia aí quanto na política, tá? E aí o poder tem que ser limitado, porque o próprio John Locke percebeu as situações em que o governo absolutista estava ocasionando para a sociedade. E era muito feita a vontade do soberano e pouca a vontade exatamente do povo, principalmente de uma classe que está surgindo aí, que é uma classe burguesa, diga-se de passagem. Por isso que o John Locke defende muito essa ideia do liberalismo e também a fragmentação dos poderes. Cabe salientar, pessoal, que essa ideia do executivo e do legislativo serviram exatamente para fragmentar o poder do monarca. Quando a gente olha aí para o Jean-Jacques Rousseau, é perceptível que ele já
prega uma ideia de uma democracia direta, o poder do soberano nada mais é do que o do próprio povo. É o povo que é soberano dentro de um determinado território. Então, hoje, quando se existe algumas discussões, principalmente a respeito de soberania, tá, pessoal? É perceptível que já são as ideias aí do Jean-Jacques Rousseau nesse entendimento. E, por fim, a ideia da rebelião aí, o direito à rebelião. Então, nós vemos que o Hobbes, ele menciona que a rebelião ele vai gerar um caos mesmo, porque as pessoas não sabem viver dentro dessa situação pré-social que é o estado de natureza, tá? Então, John Locke, ele defende exatamente que o povo, ele pode se rebelar contra um governo tirano exatamente por isso que ele defende a limitação do poder. Tá, pessoal? Então imagine, se for colocar um líder e esse líder começa a perceber as benesses dentro de um determinado território, ele vai começar a querer fazer as suas próprias vontades e não das pessoas que o colocaram lá ou de grupos que o colocaram lá. Por isso que talvez se o povo viesse a se rebelar contra esse líder, ele poderia ter atitudes de tirania. E aí o John Locke não defende isso. O John Locke quer uma liberdade, principalmente a liberdade de propriedade privada e também o direito de preservar a vida. E quando a gente olha por fim, aí o Jean-Jacques Rousseau, então essa ideia do contrato é justamente voltado para essa vontade geral, tá, pessoal? Que por muitas vezes na análise das obras do Jean-Jacques Rousseau foi ignorada. Tá? E foi ignorada em que sentido? Em que essa ideia da vontade do povo é algo revolucionário, é algo que está desestruturando e estruturando ao mesmo tempo uma sociedade, em que o povo agora precisa ser representado por pessoas que venham fazer a vontade do próprio povo. Veja como isso é uma discussão muito contemporânea e já era algo mencionado aí pelo Jean-Jacques Rousseau, tá certo? Fechando um pouquinho desse esqueminha, então vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões do Enem, tá? Enem de 2015 diz assim: a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito que, embora por vezes se encontre um homem manifestante mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e o outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Bem, para alguns esse texto é um texto um pouco complexo quando lê a primeira vez, então para alguns não entendem nada, mas uma dica que eu vou dar para vocês, tá, pessoal? Sempre que vocês forem ler uma questão, se vocês tiverem dúvida no que o texto vem dizendo, olhem a referência, tá? Esse nosso texto aqui fala justamente da teoria do Thomas Hobbes, da sua grande obra chamada O Leviatã. E se vocês se lembrarem do Leviatã, acabei de mencionar lá no primeiro momento, em que o Leviatã é justamente essa figura do Estado que o próprio Thomas Hobbes traz, que precisa mediar as vontades individuais, tá? E ele vai fazer uma análise muito complexa a respeito desse Leviatã, tá? Então, aqui ele está citando exatamente as situações das pessoas quando viviam naquela condição pré-social chamada de estado de natureza, tá certo? Vamos ver o que diz o enunciado. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles, olha só, como o texto ele gira em torno de uma reflexão voltada da obra do Leviatã, do Thomas Hobbes, das ideias centrais dele, e o próprio enunciado ele é objetivo. Ele é objetivo quando ele diz que antes da constituição da sociedade civil, ou seja, antes que acontecesse o contrato social, o pacto social que tanto a gente conversou até agora. Então, antes disso, quando dois indivíduos, dois homens se enfrentavam, o que era que acontecia? É isso que ele está perguntando. Quando desejavam o mesmo objeto, tá? A, entravam em conflito,
B. Recorriam aos clérigos. C. Consultavam aos anciões. D. Apelavam aos governantes. Ou E. Exerciam a solidariedade. Bem, gente, uma questão como essa está muito na cara que a alternativa A, gente, entravam exatamente em conflitos. O texto, em momento algum, a teoria do próprio Thomas Hobbes não menciona aí sobre recorrer a um clero, tá? Então é totalmente adverso isso aí. Foi jogado lá em cima essa alternativa. Vocês não podem marcar uma questão como essa, uma alternativa B, porque foge totalmente de um contexto, tá? Então, principalmente a consulta de anciões, ancestrais a respeito disso, nada a ver. Então, D, apelar a governantes, então poderia até ser, tá? E isso daqui poderia ser considerado até um distrator para alguns a respeito da ideia do contrato social, só que o próprio texto, ele diz que antes, tá, que acontecesse o surgimento dessa sociedade civil. Se é antes, é o estado de natureza. Se é o estado de natureza, todos entravam em conflito, tá bom? E nada de exercer a ideia de solidariedade, tá certo? Então, questão 1 gabaritada. Vamos para a questão de número 2. Quando a gente olha a questão de número 2, queridos, a gente já começa a perceber que o texto vai girar em torno do John Locke, tá? Em uma das suas obras chamado Segundo Tratado sobre o Governo Civil, e diz assim: segundo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos lados da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. Bem, no texto, o próprio John Locke, na obra Segundo Tratado do Governo Civil, ele já está girando em torno da sua teoria a respeito da formação do Estado, tá, queridos? Então, o que seria esse indivíduo por viver bem? Então, que tratado seria esse, tá bom? Vamos ver o enunciado. O enunciado menciona que, segundo a teoria da formação do Estado de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve fazer o quê? Olha só, segundo a teoria do Locke, tá, da formação do Estado, então para viver em sociedade, o que cada cidadão precisa ter? Segundo ele, alternativa A, manter a liberdade do estado de natureza, que é um direito inalienável. B, abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum. C, abdicar de uma propriedade e submeter-se ao poder do mais forte. D, concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Ou E, renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência. Queridos, se nós estamos falando a respeito de uma formação do Estado na visão do John Locke, tem que gabaritar que é a alternativa D. Por quê? Na alternativa D, se nós estamos fazendo um pacto social, logo nós estamos saindo do estado de natureza para essa sociedade civil, tá? Por meio de decretos, normas e diretrizes. Mas os indivíduos, eles concordaram fazer esse pacto social exatamente porque precisavam prezar pela sua vida, pela sua liberdade, principalmente da propriedade privada. O texto gira em torno disso e o próprio texto já nos dá algumas dicas a esse respeito, tá bom? Então, não seria a alternativa A, tá, pessoal? Porque não seria a ideia de manter uma certa liberdade do estado de natureza, até porque estava havendo conflitos na visão do John Locke. Não seria a alternativa B, porque essa alternativa B gira em torno mais da representação do Jean-Jacques Rousseau, tá? Dessa ideia do bem comum e não do John Locke. A C, a ideia de abdicar da propriedade privada, não é.
Então, porque o próprio John Locke, ele defende a ideia da propriedade privada, por isso que deve ser feito um pacto social, porque uma das causas são essas, tá? Então, a ideia da propriedade privada e renunciar à posse jurídica de bens é uma coisa, assim, totalmente arbitrária, foge totalmente da lógica do próprio texto, tá certo? Então, terceira questão do Enem. Antes que a arte polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões a falarem a linguagem apurada, nossos costumes eram rústicos. Não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade para se reconhecerem reciprocamente, e essa vantagem, de cujo valor não temos mais a noção, poupava-lhes muitos vícios. Esse texto, pessoal, podem prestar atenção que ele gira em torno de uma discussão exatamente daquela teoria do Jean-Jacques Rousseau a respeito desse bom selvagem, tá, pessoal? Dessa ideia que o ser humano, lá no seu estado de natureza, ele exercia suas liberdades, então ele vivia em harmonia, tá? Então ele começa a mencionar exatamente um discurso voltado a essas situações, que por mais que fosse para alguns considerado arcaico, tá? As maneiras que os indivíduos se comportavam, mas eram maneiras únicas, tá bom? Então, no enunciado, o Jean-Jacques Rousseau, nesse texto, diz o seguinte, questão de 2020. No presente é certo, o filósofo Jean-Jacques Rousseau exalta uma condição que teria sido vivenciada pelo homem e qual situação. Gente, se vocês perceberam que o texto gira em uma reflexão aprofundada da própria teoria do Jean-Jacques Rousseau, e o próprio enunciado, ele pede para que vocês aí do outro lado, então percebam qual é a condição que o Jean-Jacques Rousseau está dizendo, qual era essa situação. Alternativa A, no sistema monástico, pela valorização da religião. Então vocês acham que de fato o Jean-Jacques Rousseau está girando em torno aqui em dizer que as questões religiosas aqui eram algo muito aprofundadas na visão dos próprios indivíduos, tá? Então não é bem o que o texto menciona, não se fundamenta tanto aí na ideia ou na teoria do Jean-Jacques Rousseau, tá, pessoal? Então, B, na existência em comunidade, pela comunhão de valores, então nessa existência em comunidade a gente poderia até deixar em evidência, tá? Então, mas a gente precisa tentar entender aí o que seria essa comunhão de valores. Então está faltando alguma coisa, mas vamos aí imaginar e vamos deixar ela em evidência. C, no modelo de autogestão pela emancipação do sujeito. Então aqui já está falando já de uma estrutura de Estado que está sendo regido por um líder ou até mesmo pelo próprio indivíduo, tá? Então é algo aqui que será que é o que o próprio texto menciona? Será que é a ideia vivenciada? E qual situação é essa que o Jean-Jacques Rousseau está tratando no texto? É uma situação do estado de natureza ou uma situação da sociedade civil? Tá? D, do estado de natureza pelo exercício da liberdade, ou E, na vida em sociedade pela abundância de bens. Queridos, se vocês perceberam, tá? Então, óbvio, já está gabaritada a alternativa D, facinho, tranquilão. Então, é uma questãozinha que é para vocês aí correr pro abraço, considerado aí por alguns como média, mas de fato é muito fácil essa questão. Mas o que é que eu queria dizer para vocês, candidatos que estão aí do outro lado, tá? É que o Enem, ele vai cobrar de vocês conhecimentos conceituais, pensamentos de algumas correntes, como essa que nós tratamos na aula de hoje, os contratualistas, tá? Que nós falamos de 3. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Então o Enem, ele vai também pedir para que vocês percebam qual é a teoria desses caras,
Percebam que eu trouxe algumas questões para fazer exatamente essa reflexão com vocês. Por mais que o texto ele se torne complexo, difícil, então olhem a referência. De quem é o texto? Do Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Então, lembrar minimamente, pelo menos, os pontos centrais de cada um desses pensadores, porque assim vocês já se livram de vários distratores. E cabe salientar, pessoal, que o Enem também, ele gira em torno de dedicação, de prática e também de muito empenho. Então, essas questões mostram que teoria, então, está totalmente girando em torno da prova de ciências humanas. E aí, dentro dessas ideias dos contratualistas, é necessário mencionar para vocês também que vai ter momentos que o Enem pode, em uma única questão, cobrar um texto 1 falando exatamente da ideia do John Locke, como também pode trazer uma ideia do Rousseau. E o próprio enunciado quer que você fale sobre um dos dois ou os dois. Então o Enem, ele cobra exatamente isso de vocês. Então quando vocês forem fazer a prova, muita atenção, então leiam com atenção, então vejam como é importante o conhecimento básico de determinadas teorias para que vocês façam uma boa prova. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês em mais uma corrente aí, tá? Dentro da prova de ciências humanas, que foi o contratualismo. Então, ficamos aí com essas ideias e espero que vocês gabaritem mais e mais provas. E por hoje é só. Muito obrigado, um forte abraço e sucesso. Tchau, pessoal, se cuida. Voltamos, School Friends! Prontos para mais uma prova de imunidade? Então preste atenção na nossa próxima aula. Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo em paz? Espero que sim. Vamos nessa então para mais uma aula aqui do programa Nota 10 da TCM. Na aula de hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, de um tema extremamente relevante para a prova do Enem. É o tema de gráficos e de estatística. Nós vamos analisar quais são os tipos de gráficos mais comuns de aparecerem, quais são os tipos de gráficos que são mais relevantes e outros tipos de gráficos que também podem aparecer na sua prova. Depois a gente vai falar um pouco sobre a estatística, o que é estatística, como é que ela aparece na prova do Enem, como é que isso já apareceu em outras provas. Então a gente vai fazer um panorama geral do que pode aparecer na sua prova, do que já apareceu e do que com certeza estará lá. Vamos fazer isso agora. Primeiro, eu gostaria de começar com vocês falando um pouco, pessoal, sobre a matriz de referência do Enem. A matriz de referência do Enem é quem guia todo o conteúdo que está na prova do Enem. E ela é composta, atualmente, de 7 competências e cada competência ela tem algumas habilidades. E, no caso, algumas competências têm 4 habilidades, outras têm 5, outras têm apenas 3, como é o caso da competência 6, que eu vou falar agora com vocês. Essa competência 6 é a competência que vai falar sobre a utilização e a análise de gráficos e tabelas dentro de questões, de situações problema. Como você pode ver aqui no enunciado, ele tem competência 6, interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. O que isso significa? Significa que você vai pegar um gráfico, vai olhar uma tendência que está acontecendo no gráfico, por exemplo, de um ano para o outro, cresceu uma certa quantidade de vendas de um produto em 10 unidades, certo? Do outro ano para o seguinte, também 10 unidades. Então, essa tendência, se continuar nos anos que vêm, nos anos subsequentes, quanto vai ser as vendas no ano X? Então, ele pode fazer algo desse tipo, para você analisar no gráfico, realizar uma previsão de tendência e continuar para os anos subsequentes. Assim como também ele pode fazer alguma forma de você interpretar o gráfico e já marcar na hora qual é a resposta só relativa àquele gráfico. Só olhou, bateu o olho, já marcou a resposta. Uma outra forma também é você extrapolar e além do que está no gráfico. Então você pega uma informação que está no gráfico ali, mas uma outra que você deduz ou que você calcula a partir dele e assim você pode, né, pessoal, encontrar alguma outra informação relevante que é exatamente o que a questão está pedindo para você. Dentro dessa competência, nós temos 3 habilidades, como vocês podem ver, a 24, a 25 e a 26, né? Que a 24 diz que é só utilizar informações dos gráficos e tabelas para fazer inferências, tomar alguma conclusão. A 25 seria resolver uma situação-problema que envolve dados apresentados em gráficos e tabelas. E a 26 seria analisar informações expressas em gráficos e tabelas
como recurso para a construção de argumentos. Esse já é um pouco mais complexo, porque ele envolve competências e também, né, habilidades que são de outras áreas. Por exemplo, para você fazer um cálculo de uma média de uma determinada distribuição, você fazer também uma probabilidade baseada naquele gráfico, ou você fazer uma progressão aritmética baseada naquele gráfico. Então ele envolve, né, algumas outras habilidades, então ele é um pouco mais abrangente. Geralmente essas questões demoram mais tempo para serem resolvidas. Não é que sejam mais difíceis, mas elas demoram um pouco mais de tempo, requer um pouco mais de esforço da sua parte. E eu vou falar também um pouco, pessoal, da competência 7. A competência 7 é onde está a parte de estatística. Como você pode ver, é um texto um tanto quanto extenso, é bem verdade, né, a competência 7, mas ela é quem trata a parte de estatística a fundo, né? A gente vai ter ali, ó, compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade, para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Então, basicamente, o que ele faz, pessoal, é pegar um apanhado de dados, vários dados que ele traz aí de informação para você, e você vai fazer o tratamento desses dados. Você pode fazer isso através de medidas de tendência central, que é exatamente a média, a mediana e a moda, né? Você pode pegar também esses dados e fazer algum cálculo de probabilidade com eles. E às vezes essa probabilidade envolve uma outra disciplina também de análise combinatória. Mas hoje eu não vou tratar sobre isso, porque ficaria muito extenso para a gente falar sobre. Hoje eu vou me deter somente a parte de medidas de tendência central, na parte de estatística mesmo, ok? Que é exatamente o que a gente vê aqui na primeira habilidade, habilidade 27. Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequência de dados agrupados ou em gráficos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa habilidade 27 mais especificamente no final da nossa aula, na segunda parte da nossa aula. Vamos começar então? Vamos lá. Vamos falar um pouco, pessoal, sobre os tipos de gráficos mais comuns que aparecem na prova do Enem, certo? Aqui, não só na prova do Enem, mas de uma maneira geral. Esses são os gráficos mais comuns de aparecerem em qualquer lugar, né, que você vê um gráfico, né? A gente tem os gráficos que são de linha, tem os gráficos que são de colunas, né, também chamadas de barras. Essas barras podem ser horizontais ou verticais. E nós temos os gráficos de setores. Vamos falar especificamente sobre cada um deles e como é que a gente pode interpretá-los, ou até mesmo, né, pessoal, como é que a gente pode ler esses gráficos. O primeiro é o gráfico de linha. Geralmente ele é utilizado aonde, né? Tem aí dizendo para vocês, ó, ele é indicado para visualizar a evolução de dados ao longo do tempo. Então, geralmente, quando eu tenho um dado que eu estou avaliando uma determinada grandeza ao longo do tempo, por exemplo, o nível de emissão de poluentes nos anos de 2009 até 2025. Então, a gente vai ter um dado para 2009, um dado para 2010, 2011 até 2025. E a gente quer avaliar qual é a evolução, né, dessa grandeza ou dessa variável, né, ao longo do tempo. Então, esse gráfico é o mais adequado, porque assim a gente consegue ver com mais clareza qual é a variação que tem de um ano para outro e, de uma maneira geral, né, se ele evoluiu desde 2009 até 2025, se houve uma baixa, enfim, né, a gente consegue ver tudo isso no gráfico de linhas. O gráfico de colunas, pessoal, o conceito dele é meio que parecido com o de linhas, certo? Sendo que ele não usa, né, pontos dispersos em um determinado plano. Ele vai utilizar colunas, que no caso são barras verticais. Essas barras verticais, elas vão servir para quê? Para que você possa avaliar também uma variável, mas uma variável em determinados conjuntos. Ou seja, a gente não se detém somente a um específico grupo, né? A gente pode ver, tipo, em várias cidades ao mesmo tempo, como é o caso lá dos poluentes que eu estava dando um exemplo para vocês. Então, não só, por exemplo, na cidade de Mossoró ou no país, Brasil, né? A gente pode ver também a emissão de poluentes no ano de 2009, no Brasil, na França, nos Estados Unidos, pode comparar, né, com outros determinados lugares também. Então, esse gráfico de colunas é mais indicado nessa situação. Poderia usar um de linha também, professor? Poderia, mas ia ficar muito confuso, era muita informação. É o ideal que seja o de colunas, nesse caso, de comparar, né, aí, com outros lugares também, tá bom? E o gráfico de setores, ele é o famoso gráfico de pizza. Você já deve ter ouvido falar sobre ele aí como gráfico de pizza, né? Mas o gráfico de setores, pessoal, é quando a gente pega um círculo e a gente vai dividir, vai fracionar esse círculo em pequenas partes, onde cada parte vai representar uma parcela de um total, uma parte de um todo. Geralmente, esses gráficos eles são colocados em porcentagem. E como é que a gente faz essa organização desses dados em porcentagem? Bem, o todo, o círculo inteiro, ele corresponde a 100%. E o círculo inteiro, ele tem também 360 graus. Então, o que é que a gente vai fazer? Se eu quero colocar uma parcela desse círculo, por exemplo, metade do círculo, eu vou ter um ângulo central ali de 180 graus, que é a metade de 360, e eu vou ter também a metade de 100%, que é o todo, ou seja, eu estou representando 50% do meu total, certo? Então, a gente vai ter parcelas que são correspondentes proporcionalmente, né,
uma determinada angulação e também uma determinada porcentagem. Tudo bem? Então esses são os 3 gráficos que são mais comuns de aparecerem em provas, né, pessoal? Tanto no Enem, como também em uma questão de concurso, por exemplo, concurso público. Esses são os 3 gráficos que são mais comuns de aparecerem. Isso não significa que eles são os únicos, porque também tem outros gráficos que eu vou mostrar, inclusive, para vocês aqui na sequência. Por exemplo, aqui nós temos gráficos, por exemplo, de donut, né, que é uma rosquinha, né, que é parecido com o gráfico de setores, né, mas ele tem uma diferença que é só porque o centro ele não é preenchido, né, um centro vazado. Nós temos o gráfico de pirâmide, pessoal, que é muito utilizado também na parte de alimentação, né, naquela parte de nutricional, quais são os elementos que são mais essenciais, quais são os alimentos, né, que são menos essenciais para a gente, enfim, o que causa mais malefício, o que tem mais benefício, dá para a gente utilizar isso aí também. Nós temos gráficos também, pessoal, de área, né? Esses gráficos de área, eles não são tão usados quanto os outros, mas eles existem, certo? Esse outro gráfico que a gente traz seria o gráfico de barras, né? E assim essas barras elas podem ser horizontais ou verticais. Caso sejam verticais, a gente chama isso de gráfico de colunas, mas elas podem vir também na horizontal, e aí a gente chama de gráfico de barras horizontais. E o último gráfico que eu trago aqui para vocês é o gráfico de radar, né? Esse gráfico é um pouco mais raro de aparecer, mas já apareceu, né, 2 vezes em prova do Enem, né? Uma delas, uma questão bem clássica que falava um pouco sobre a venda de um feirante de vários produtos, né? Cana-de-açúcar, também de pastel, ao longo de uma semana. Então, cada um desses pontinhos do radar seria um dia da semana, né? De segunda a domingo. Tudo bem até agora, né? Vamos seguir, pessoal. Eu já trouxe aqui direto uma questãozinha sobre análise e interpretação de gráficos para a gente fazer juntos e também praticar um pouco dessa interpretação da questão. Porque toda a questão do Enem, ela tem meio que uma sistemática, né, a ser discutida. Ela primeiro traz um texto base, depois ela vai trazer alguma informação que é relevante, né, ela vai trazer uma contextualização do texto base, uma informação que é importante. E por último, e não menos importante, na verdade o mais importante, é o comando. O textozinho que vem antes das alternativas. Esse é o mais importante de todos, porque é o que guia para a resposta correta, né? Se você não entende o comando, você não entende nada da questão. Ah, professor, mas eu entendi o contexto. Mas se você não entendeu o comando, já era, né? Você vai errar a questão. Então, a gente vai entender todas essas partes aqui comigo. Vamos lá? Vamos para a primeira questão. Enem de 2024, bem fresquinha, pessoal. Enem do ano passado. Diz assim: o gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações ao longo de um período em bilhão de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações menos o valor total de importações no mesmo período. Então, o que é que ele está dizendo aqui, pessoal? Que existe uma balança comercial de um país e essa balança comercial ela é calculada da seguinte forma: quanto é que você exporta? Você vai exportar quando você joga para fora aquele produto, né? E quanto é que você importa? Ou seja, quanto é que você traz de produtos para dentro do seu território? A balança comercial ela é feita a partir da subtração entre os valores de exportação e importação. Eu pego exportação menos importação. Se o saldo for positivo, significa, pessoal, que eu exportei, eu vendi mais do que eu importei, do que eu comprei, tá bom? Então eu estou com saldo positivo. Quando eu exporto menos do que eu importo, então eu estou com o saldo da minha balança comercial negativo, certo? Então basicamente é isso que ele está falando nesse texto base. Ele trouxe uma contextualização. Vamos agora, né, para a nossa informação da questão. Ele continua dizendo assim, ó: considere que os saldos da balança comercial brasileira nos 3 meses destacados no gráfico sejam representados por S1, saldo em junho de 2009, S2, saldo em janeiro de 2010 e S3, saldo em junho de 2010. Então nós temos aqui, pessoal, 3 épocas, né? 3 situações diferentes, 3 cenários diferentes. Uma época que é junho de 2009, outra que é janeiro de 2010 e a outra que é junho de 2010. A gente traz aí, né, uma informação a cada semestre, né? De 6 em 6 meses tem essa informação sendo coletada. Tudo bem. Vamos aqui comigo, então. Vamos aqui comigo. O que é que ele pede na nossa questão? O mais importante, vamos para o comando, pessoal. O texto que vem antes das nossas alternativas. Esse é o mais importante de todos. Diz assim: a ordenação dos saldos S1, S2 e S3 do maior para o menor é qual? Ele quer que você ordene, ele quer que você interprete o gráfico, saiba quem é S1, saiba quem é S2, saiba quem é S3 e que você coloque em ordem, do maior para o menor. Maior saldo primeiro, menor saldo por último. É isso que ele quer. Vamos analisar o gráfico comigo, então? Vamos lá, vamos analisar o gráfico, pessoal. No gráfico aqui, a gente vê que em junho de 2009, pessoal, bem aqui assim, ó, em junho de 2009, a gente vai ter exportação, ó, vamos aqui comigo,
exportação é o traço mais escuro. Estão vendo aqui? É o traço mais escuro. E importação é o traço mais claro, ok? Então aqui em cima quer dizer que 14, alguma coisa, vamos supor 14,5, certo? Dá pra gente aproximar isso aqui. 14,5 bilhões de dólares foram exportados, ok? E no mesmo período, em junho de 2009, 10 bilhões de dólares foram importados. Significa que eu exportei mais do que importei. Então eu estou com saldo positivo na minha balança comercial, certo? Fazendo a diferença dos dois, para a gente saber qual é o saldo aqui, seria 14,5 menos 10. Isso vai dar, pessoal, um saldo de 4,5 bilhões de dólares positivo, tá certo? Então positivo, esse valor é positivo, 4,5 bilhões de dólares. Vamos ver o período aqui de 2010, pessoal. O período de 2010 é o período que ele chama de S2, certo? Então esse aqui seria o S2. No S2 você vai ver que ligeiramente eu exportei menos do que importei. Isso significa que quando eu importo mais do que eu exporto, eu tenho um saldo negativo na minha balança comercial, pessoal. Esse valor aqui é um quase que irrelevante, é bem baixinho, né? Eles são quase iguais naquele período, mas eu vou colocar aqui menos 0,3, só para a gente entender que ele foi negativo e bem baixo, certo? Menos 0,3 bilhão de dólares. Ah, professor, mas eu encontrei como sendo 0,1, 0,2. Não faz diferença nesse caso, meu querido e minha querida, certo? Porque aqui o valor, de fato, vai ser irrelevante. É só entender que esse valor ele é negativo e pouco negativo, tá bom? E vamos olhar o terceiro período, que é junho de 2010. Junho de 2010 é o período que ele chama de S3. Em S3, eu exportei mais do que importei. Percebe aqui, ó, que eu exportei 17,1 e eu importei 14,8, né? Quando eu faço essa subtração, pessoal, 17,1 menos 14,8, eu vou encontrar um saldo ainda positivo, mais de 2,3 bilhões de dólares, certo? Então esse aí é o meu saldo. Ele é positivo, mas tem um valor de 2,3. Ele pede para eu ordenar isso, pessoal, em ordem do maior para o menor. Qual é o maior valor que eu encontro? O maior valor que eu encontro aqui foi no meu S1, que foi mais 4,5, né? S1 deve ser o primeiro, porque ele está, pessoal, aqui com o maior valor da minha balança comercial. S2, ele está com menos 0,3 e S3 com 2,3 positivo. Então, na ordem, vem primeiro agora o S3, para depois vir o mais baixo de todos, que é o S2. Então assim a gente vai ter a nossa sequência como sendo S1, S3 e S2, do maior para o menor. Resposta certa da nossa questão é a alternativa A, de aprovação. Perfeito aí? Deu para pegar essa questão? Uma questãozinha simples só de interpretação de gráfico. Então a partir do gráfico a gente vai pegar as informações dele e vai resolver uma situação, problema que envolva, né, aí, pessoal, esses dados que são representados nele. Tudo certo? Vamos seguir adiante, vamos lá. Agora, pessoal, eu vou fazer um link direto para a parte de estatística. Eu queria primeiro trazer alguns conceitos importantes antes de mais nada, né? Antes de trazer, né, algumas questões sobre estatística. Eu queria falar um pouco sobre o que é estatística, o que é probabilidade, qual é a diferença dos dois e por que eles são comparados às vezes, né? Na verdade, não é que eles são comparados, é porque eles têm vários conceitos que são comuns entre os dois, né? A parte de estatística, a parte de probabilidade, eles utilizam conceitos que são muito ligados um com o outro. Então, por isso, eu já queria trazer a diferenciação dos dois aqui com vocês. Primeiro, falar de estatística, pessoal. O que é estatística? Eu trouxe até um textinho pequeno, né? Mas que fala um pouco sobre isso, que é assim, ó. É a ciência que lida com a coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados para auxiliar na tomada de decisões e na compreensão de fenômenos, certo? Essa é a estatística. É uma ciência, pessoal, que vai estudar um apunhalado de dados, vários dados que são colocados juntos, certo? E ele vai tratar esses dados. De modo a quê? De modo a tomar alguma decisão sobre aqueles dados, né? Ver alguma correlação que existe entre eles, né? Ver algum fenômeno que acontece, né? Que a gente pode projetar para os anos seguintes. Então, isso é estatística, tá bom, pessoal? E o que seria probabilidade? A probabilidade, como eu coloco aqui no slide, é um ramo da matemática que mede a chance ou a possibilidade de um evento aleatório acontecer. Então, pega um evento aleatório. Por exemplo, você pega um dado, que ele não é viciado, um dado comum, e você vai jogar sobre a mesa, certo? Aquele dado comum de 6 faces, né? Qual é a probabilidade de cair um número primo? Ou qual é a probabilidade de cair um número par, né? Qual a probabilidade de cair o número 5, ou um número maior do que 4, né? Então, esses casos, né, esses cenários, esses eventos, eles são estudados pela probabilidade, ok? Então, a probabilidade, ele vai estudar a possibilidade de casos, o número de casos que existem, né, para que um determinado evento aconteça, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente tem de probabilidade.
Essa é a diferença entre os dois. Hoje, eu não vou me deter a falar sobre probabilidade. A gente vai deixar isso para um outro momento, né? Ou eu vou passar a bola também para um outro colega que vem aqui gravar com vocês sobre probabilidade, certo? Mas hoje eu vou falar somente sobre estatística aqui na nossa aula de hoje. Vamos nessa? Vamos seguir adiante. Lembra que eu falei que existem alguns conceitos que são comuns entre estatística e probabilidade? Pois é, a gente vai falar sobre alguns deles agora, certo, pessoal? Vamos começar falando um pouquinho sobre população e amostra, certo? Esses conceitos são muito importantes, principalmente para falar sobre estatística, pessoal. O que seria a população? Vamos imaginar o seguinte, pessoal, vamos imaginar que a gente tem uma cidade, por exemplo, como a cidade de Mossoró, né? A cidade de Mossoró, pessoal, ela tem uma população de aproximadamente 250 mil habitantes. Se eu não me engano, é isso que tem aí no último censo que foi divulgado em 2022. Então, 250 mil habitantes, vamos arredondar isso aqui, certo? Essa é a população total de Mossoró. Essa é a população total de Mossoró. Quando eu vou fazer uma pesquisa dentro da cidade de Mossoró, eu não me detenho a pesquisar com cada habitante da cidade de Mossoró. Seria um trabalho muito grande, certo? Então, o que é que a gente faz, pessoal? A gente vai pegar uma determinada parcela daquela população, certo? Uma determinada parcela daquela população e faz uma pergunta, né? Faz uma enquete, a gente vai fazer uma pesquisa, alguma coisa do tipo, certo? O exemplo mais claro que a gente consegue dar é uma pesquisa de intenção de voto, por exemplo, né? Quando é em época de eleição, a gente faz geralmente aquelas pesquisas de intenção de voto e a gente sai perguntando à população, né? Em qual candidato ele pretende votar, né? E a população vai dizendo, candidato A, candidato B, candidato C, né? Então, assim, ele vai fazendo a nossa pesquisa, pessoal. Perceba, eu não preciso entrevistar toda a população moçoroense, né, para ter um resultado confiável da minha intenção de voto, tá certo? Então, aí que entra a estatística. O que seria a população, pessoal? A população são todos os habitantes, né, desse local. Nesse caso aqui, como eu trago no texto para vocês, eu digo assim, ó, é o conjunto completo de todos os elementos, indivíduos ou dados que possuem uma característica comum e são de interesse para o estudo, pesquisa ou experimento. Nesse caso, a população vai ser toda a cidade de Mossoró, todos os habitantes da cidade de Mossoró, no nosso caso também, todos os eleitores da cidade de Mossoró. Não só habitantes, né? Pode ser que, por exemplo, uma pessoa more numa cidade aqui perto, né? Uma cidade como Caicó, ou então Apodi e tal, e vem votar em Mossoró, tá bom? Essa pessoa não mora na cidade, mas ele é um eleitor, ou ela é uma eleitora na nossa cidade. Então, ela conta como, nesse caso aqui, né? Como um público-alvo da minha pesquisa, tá bom? Então, a população são todos os eleitores, nesse exemplo que eu dei, tá certo? E o que seria uma amostra, pessoal? Uma amostra é só uma parte da população que eu escolho para fazer a minha pesquisa. Observa, é um subconjunto de uma população maior, ou seja, uma parte do conjunto total de elementos que se deseja estudar, selecionada de forma a representar fielmente esse conjunto, tá certo? E veja só, a amostra, pessoal, ela não é feita de forma aleatória, ela é feita de forma estratégica. Por exemplo, eu tenho bairros em Mossoró que são mais habitados do que outros bairros, certo? Então, nesse bairro que é mais habitado, eu seleciono uma quantidade de pessoas para fazer uma pesquisa maior do que em outro bairro que tem menos habitantes, certo? Ou então, até mesmo a questão de posição política, né? Isso aí é bem subjetivo também. Não vou entrar em detalhes, mas o que acontece é que a gente pode pegar mais pessoas de um determinado lugar, né, e menos de outro, tá bom? Para fazer essa pesquisa. Isso é bem interessante, mas a amostra, como eu disse a vocês, é uma parte do total, tá bom? É uma parte do total. A mesma coisa que eu sempre digo aos meus alunos, quando você vai tirar sangue, por exemplo, né, vai fazer uma coleta de sangue, para fazer um exame, alguma coisa do tipo, você precisa coletar todo o seu sangue para saber, pessoal, qual é o seu triglicerídeos, para saber qual é a sua taxa de açúcar, sua glicose? Não precisa, né? É só uma parte, é só uma amostra do seu sangue. Então, aquilo ali representa o seu sangue como um todo, tá bom? Então, basicamente, isso é a amostra. E o que seria a variável? Pessoal, a variável é o que eu estou estudando, é o que eu estou avaliando, é o que eu estou buscando entender dessa população. Então, nesse caso da intenção de voto, seria exatamente qual é o candidato que essa pessoa quer votar, né? Essa seria a minha variável. E as variáveis, pessoal, elas são divididas em dois grandes grupos, que são as variáveis dependentes e as variáveis independentes, certo? Desculpe, as variáveis que são quantitativas e as variáveis que são qualitativas, certo? Dependentes e independentes a gente na probabilidade, perdão. Então, a gente vai falar sobre variáveis que são quantitativas e qualitativas, tá certo? Quais são as variáveis quantitativas? São todas aquelas variáveis que eu consigo contar. Quantidade, tá certo? Se é quantitativo, eu consigo contar. Por exemplo, eu vou perguntar qual é a sua idade. 18 anos, 20 anos, 32 anos, 50 anos. Isso é representado por um número, eu consigo contar a quantidade de anos aí, certo? Mas quando eu pergunto, por exemplo, pessoal, qual é
a sua cor de pele, né? Então aí não é um número, tá bom, pessoal? Aí já é uma resposta mais fixa, ok, pessoal? É uma resposta que eu consigo classificar com mais facilidade, porque a gente já tem algumas respostas prováveis, né? No caso de número, nem sempre é provável. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Então a variável ela pode ser quantitativa, quando você pode contar, ou qualitativa, né, pessoal? Quando a gente pode organizar em grupos, em classes ou em determinados grupos. Tá bom? Perfeito? Show de bola! Esses são 3 conceitos importantíssimos para a gente seguir aqui adiante, certo? Então, olha só o que a gente vai fazer agora. Eu vou dar uma pausazinha bem rápida com vocês para o nosso intervalo. Na volta, a gente vai continuar falando um pouco sobre esse tema. E daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de tendência central, a média, a mediana e a moda, e fazer algumas questões de Enems anteriores também, beleza? Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Fala pessoal, estamos de volta aqui com a nossa aula sobre gráficos e estatística e nós vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre as medidas de tendência central, assunto extremamente importante e relevante para a sua prova do Enem. Esse assunto, ele cai com que frequência, professor, na prova? Deixa eu pensar aqui, galera. Todo ano isso aqui cai, pessoal, todo ano isso aqui aparece, né? Se não com uma questão, com 2, com 3, às vezes até com 4 questões, pessoal, sobre esse assunto. Então, é um assunto extremamente importante e relevante para a sua prova. Não tenha dúvida sobre esse assunto para ir para a sua prova, né, pessoal? Porque com certeza você vai precisar desse tema, com certeza você vai precisar desse tópico, com certeza você vai precisar dessas informações que eu vou passar aqui para você hoje, tá bom? Nós vamos falar hoje, pessoal, mais especificamente, sobre as medidas de tendência central. Vamos lá, agora nessa segunda parte, na primeira a gente já falou sobre gráficos, tipos de gráfico, como é que a gente faz a interpretação de gráficos, né? E nós falamos também conceitos introdutórios sobre estatística. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as medidas de tendência central. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que são medidas de tendência central. Vamos imaginar que nós temos uma grande quantidade de números que são colocados à nossa frente, resultado de uma pesquisa que foi feita, tá certo? Então, eu pesquisei, por exemplo, qual era a temperatura na cidade de Mossoró, né, ao longo dos meses do ano, tá certo? Então, a temperatura média, eu vou pegar aqui uma temperatura em janeiro, a temperatura em fevereiro, em março, em abril, em maio, junho, e assim vai. Ou até mesmo, pega um mês específico, por exemplo, mês de janeiro, eu vejo a temperatura que foi ao meio-dia, né, na cidade de Mossoró, em 1º de janeiro, em 2 de janeiro, 3, 4, 5, 6, até o último dia de janeiro, certo? Então eu pego essas temperaturas que estão aí no meio-dia, certo? Ao meio-dia. E depois, pessoal, eu quero dizer assim, pessoal, qual é uma temperatura que representa todas essas aqui, né? Todas essas temperaturas no mês de janeiro? Como assim? Eu tenho 31 valores, pessoal. Eu vou representar 31 temperaturas? Não, eu vou representar apenas um valor para colocar, para posicionar e para tentar descrever qual é o perfil da temperatura ao meio-dia em Mossoró no mês de janeiro, certo? Apenas um valor. Como é que eu vou fazer isso, professor? Isso aí, pessoal, é uma medida de tendência central, certo? Essa medida de tendência central que eu acabei de comentar com vocês, a gente chama de média, certo? Então a média, o que é, pessoal? Eu pego vários valores, somo todos eles e divido pela quantidade de valores que eu somei. Assim, eu vou calcular qual é um valor específico que determina qual é a representação de todos aqueles outros valores que são coletados. Deu para entender mais ou menos? Então vamos supor um outro exemplo aqui. Vamos dizer que na sua escola, você está fazendo provas e tal, você faz 3 provas, né, por semestre, por exemplo, ou por trimestre, bimestre, enfim. Você vai fazer 3 provas em um período. Essas 3 provas, você vai ter notas diferentes. Vamos dizer que você tirou um 6, um 7 e um 8. São 3 notas diferentes. Qual é uma nota que representa essas 3 para eu colocar no boletim? Eu só quero colocar uma. E aí, qual é essa nota? Professor, é a maior. Claro, né? Você é esperto, você vai querer a maior. Mas não, pessoal, não é. É uma nota que a gente chama de média. Como é que a gente faz a média? A gente soma todas as notas e depois divide por 3. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 6 mais 7 mais 8. 6 mais 7 vai dar 13 e 13 mais 8 vai dar 21, certo? Somei as 3, deu 21. Agora eu vou dividir por 3 notas. 21 dividido por 3, e isso é igual a 7, tá certo, pessoal? Então a nota média seria 7. Exatamente isso que a gente faz na nossa média aritmética. Existe um outro tipo de média, pessoal, que é chamado de média ponderada. Daqui a pouco eu tiro essa dúvida de vocês, o que é a média ponderada, como é que a gente pode usar e qual é a diferença dela para a média aritmética simples. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos primeiro comentar um pouquinho sobre a mediana, que é a outra medida de tendência central que nós temos. O que é a mediana?
A mediana, pessoal, é encontrar um valor que está na sua distribuição que se encontra exatamente no centro, tá certo? No centro. Então eu vou pegar esses dados da minha distribuição, vou organizar eles em ordem crescente ou decrescente e aquele valor central, aquele valor que fica no meio da minha distribuição, essa é a nossa mediana, tá bom? Então essa mediana ela pode ser representada por um número apenas, que está ali no meio, ou ela pode ser, né, uma média de 2 números, e isso eu vou explicar mais à frente para vocês daqui a pouco, tá bom? A outra medida de tendência central é a moda. E o que é moda, pessoal? Eu coloquei até aqui um sapato, né, para representar o ícone dessa moda, porque é parecido com o que a gente vê, por exemplo, nas passarelas, ou até mesmo no nosso dia a dia. Quando eu digo assim, o que é que está em moda? Ah, professor, o morango do amor está em moda. Por quê? Porque a maioria da população, né, está procurando isso, está consumindo o produto e tal. Então, a moda, pessoal, é aquele valor que tem a maior frequência, né, de resposta. Ou seja, é aquele valor que mais aparece, que mais acontece na minha distribuição, certo? Isso é moda. Aquele valor que mais se repete, que mais vezes aparece, que tem maior frequência, tá bom? Então, é o que a galera está mais fazendo, isso é a moda. Tudo bem? Então, basicamente, são essas 3 medidas de tendência central que eu vou falar aqui hoje com vocês. E vou começar detalhando a média, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre média aritmética. Para falar sobre a média, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, certo? Olha só o slide. No slide a gente vai ter aqui, pessoal, são 8 valores, né? São 8 valores, pessoal, aqui que eu pesquisei, né? Vamos dizer assim, que eu pesquisei a idade de um determinado grupo, certo? Eu tenho uma turma com 8 alunos, vou dar uma suposição, uma turma com 8 alunos, e nessa turma de 8 alunos eu fui e perguntei quais eram as idades deles. Tudo bem? Aí um respondeu 18, outro 24, 18, 19, 18, 24 e 20. Essas foram as 8 respostas que eu tive. Aí eu queria calcular com vocês qual é uma média das idades dessa turma, certo? Qual é a média das idades dessa turma? Aí como é que eu posso fazer a média das idades dessa turma, pessoal? Eu posso pegar simplesmente aqui e fazer a soma de todos esses valores, 18 mais 24 mais 18 mais 19 e tal, somar tudinho e dividir pela quantidade de respostas que eu tive, que foram 8, tá bom? Então é exatamente isso que a gente faz na média. Eu somo todos esses valores, somei todas as idades, deu 160, e vou dividir pela quantidade de respostas que eu tive, que foram 8. 160 dividido por 8, isso dá 20. O que esse 20 representa, pessoal? Esse 20 aqui, ele é um termo médio, ou seja, é a idade média desse público que eu estava pesquisando. Em média, o pessoal tem 20 anos. Tudo certo? Perfeito. Show de bola. Qual era uma outra forma que eu podia fazer essa média, pessoal? Vamos analisar aqui comigo? Você consegue perceber que tem algumas idades que elas são repetidas? Consegue ver isso? Olha só comigo. Nós temos aqui, por exemplo, o 18 anos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui nós temos o 18 anos aparecendo aqui. Aqui assim. O 18 anos aparecendo aqui. E o 18 anos aparecendo aqui. Ele aparece 3 vezes, né? O 19 anos, por exemplo, ele aparece 1, 2 vezes. Não é isso, pessoal? E o 24 anos, ó, aparece também 1, 2 vezes, certo? Então, qual é uma outra forma que a gente tem de calcular essa média, pessoal? Baseado na quantidade de vezes que ela aparece, isso a gente chama de frequência na estatística, né? Essa é a frequência absoluta, quantidade de vezes que ela aparece. Baseado nessa frequência absoluta, eu tenho como encontrar a média de uma maneira mais direta, principalmente quando eu tenho uma grande quantidade de números para fazer, pessoal. Como é isso? Eu vou atribuir pesos a esses valores, certo? Como assim pesos, professor? Por exemplo, a nota 18, ela tem a mesma... A nota 18, não, a idade 18, ela tem a mesma relevância que a idade 20, por exemplo? Não, a idade 20 apareceu uma vez e a idade 18 apareceu 3 vezes, certo? Então, veja que é o triplo de vezes que a idade 20 apareceu, a idade 18 apareceu, tá bom? E aí, professor, como é que eu faço desse jeito aí? Como é que eu atribuo essas relevâncias, né, esses pesos? Galera, a gente vai pegar o número 18 e vai multiplicar ele por 3. Eu vou atribuir um peso 3 para ele. O número 19 eu vou multiplicar por 2, porque ele apareceu 2 vezes. O número 20 eu vou multiplicar por 1, porque ele apareceu uma vez. E o número 24 eu vou multiplicar por 2, porque ele apareceu 2 vezes. Então eu atribuo pesos e você vai ver que dessa forma nós vamos encontrar 3 vezes 18, mais 2 vezes 19, mais 1 vezes 20, mais 2 vezes 24, certo? Desse jeito, pessoal, eu encurtei o meu cálculo. Ah, professor, não encurtou tanto não, o outro está quase do mesmo tamanho desse aí. Pessoal, isso é para 8 respostas. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 80 respostas, cara, isso aqui é muito mais prático. Com certeza isso aqui vai ser muito mais prático, tá bom? Então, essa parte a gente chama de média ponderada.
quando eu atribuo pesos de acordo com a relevância daquele dado em relação à minha pesquisa, tá bom? Depois que eu faço essas multiplicações, eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir pela soma dos pesos, que representa, na verdade, a quantidade total de respostas que nós temos. É a mesma coisa da anterior, sendo que essa daqui é um pouco mais resumida, né? Ela resume um pouco mais a nossa distribuição. Perfeito, vai ficar 160 sobre 8 e ainda a nossa média continua sendo 20. Você vê que o valor não muda, é o mesmo valor. Show de bola, pessoal? Essa é a média aritmética. Vamos resolver uma questãozinha do Enem, que envolve média aritmética? Já trouxe para vocês na sequência. Questão também bem fresquinha, pessoal, do Enem de 2024. Ela diz assim, a questão que eu trouxe. Contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos possa ser longo. Trouxe uma introdução, né, sobre o tema a ser abordado. Vamos seguir agora, pessoal, para as informações relevantes da questão. O quadro apresenta uma amostra do tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de alguns serviços digitais. E aí nós temos aí a tabela, né, pessoal? Ó, tipo de serviço A, B, C, D, E e F e o tempo necessário para a leitura desses contratos, tá bom? Show de bola. Vamos seguir. Ele diz, o tempo médio em minuto necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro é com uma casa decimal aproximadamente quanto? Ele pergunta qual é a média. Ele está perguntando qual é a média de tempo necessário em minuto para a leitura desses contratos, desses tipos de serviço aí, ok? Como é que eu vou fazer isso, pessoal? É só eu pegar todos os tempos, somá-los e depois dividir pela quantidade de tempos que eu somei, tudo bem? Esse é o comando da questão. O comando da questão quer que eu calcule a média. Ele diz o tempo médio, então eu vou calcular a média, certo? Para calcular a média, eu vou somar todo mundo e depois dividir pela quantidade que eu somei, certo? Desse jeito, tranquilidade, ok? Vamos fazer aqui comigo então? Vamos lá. Atenção aqui comigo na resolução, pessoal. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar todos eles aqui, certo? 36, mais 17, mais 27, mais 13, mais 13, mais 13, certo? E eu vou somar ele de uma forma estratégica. Não sei se você já conhece esse método aqui, pessoal, mas olha o que é que eu vou fazer. Eu vou somar por blocos, de forma estratégica. Olha aqui, 27, vou fazer 27 mais 13. 27 mais 13, pessoal, dá 40, ok? Aí eu vou fazer 17 mais 13. 17 mais 13 é 30. Ok? E por último eu vou somar 36 e 13, ok? Quanto é 36 mais 13? Isso aqui vai dar 49, pessoal, certo? 49 mais 70 que está aqui dá 119. Então somando tudo, pessoal, a nossa média, né? Vou botar aqui, ó, média. A nossa média, ela é igual a 119, certo? E eu vou dividir isso pela quantidade de tipos de serviços que eu tenho diferentes. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso eu vou dividir por 6. Perfeito? É só dividir por 6. Professor, diga aí, 119 não divide nem 3, nem 2. O que dirá 6? E agora? Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou ter que fazer a divisão realmente, encontrar aquela dízima todinha lá, professor? Não necessariamente. Você pode pensar comigo aqui de um jeito bem simples para resolver essa questão. Como é? Olha, 119 está bem pertinho de 120, não está não? Bem pertinho, pessoal. Se fosse 120, eu pegava 120 dividido por 6. Dá quanto? 20, certo? Daria 20. Mas 119 é um pouco menor, né? Então quer dizer que essa divisão dá um pouco menos que 20. 19, alguma coisa. Olha aí, pessoal. É aproximadamente quanto? 19,8. Não pode ser 20, né? Exato, porque é menor do que 20. Então 19,8 seria a nossa resposta, letra C de competente, certo? Então essa aqui, aproximadamente 19,8. É a nossa resposta aqui. Letra C de competente. Tudo bem? Tudo certo? Esse é um assunto bem interessante, assunto de média, né? Um assunto muito importante para a sua prova do Enem. Ele não aparece somente na competência 7, ele também aparece na competência 6, como eu mostrei a vocês lá, que podia trazer outros assuntos de outras habilidades. Pois é, pode aparecer lá também, tá bom? Então é um assunto muito importante, todo ano é muito recorrente isso aqui na prova do Enem. Fica ligado. Vamos seguir para o próximo, vamos falar agora de mediana, pessoal. O que seria a mediana? Como eu estava dizendo para vocês, a mediana nada mais nada menos é do que o termo central de uma distribuição. Eu pego uma distribuição de dados, vários dados, que estão, tipo assim, bagunçados, né? Não estão em ordem. Eu vou organizar esses dados em ordem e depois vou encontrar quem é o termo central, pessoal. O termo central é o termo que fica exatamente no meio daquela distribuição. Como assim, professor? Vai ser aquele termo que do seu lado direito e do seu lado esquerdo tem a mesma quantidade de elementos, tá certo? Então, esse é o termo central, essa é a mediana. Lógico que tem que estar organizado em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, né? Mas tem que estar organizado em ordem esses dados aí. Show? Vamos dar uma olhada
mesma pesquisa que eu estava fazendo com meus alunos, né, meus 8 alunos, quais eram as idades deles, né? Tá aqui a mesma resposta, pessoal, mesma pesquisa que eu tenho. Vamos olhar a tela. 18, 24, 18, 19, 19, 18, 24 e 20, certo? Eu tenho esses dados que estão meio bagunçados, né? E aqui eu vou colocar esses dados bagunçados aqui embaixo. Como é que eu vou fazer agora para entender qual é a mediana? Eu tenho que trazer qual é, pessoal, a ordem deles. Vou colocar eles primeiro em ordem crescente ou decrescente. Vem comigo na tela, vamos lá. Vou colocar eles em ordem crescente então, pessoal. Vou mudar alguns de posição aqui e fazer com que eles fiquem na ordem crescente. Agora ficaram, você viu aí, ó? 18, 18, 18, 19, 19, 20, 24, 24. Agora está em ordem. Você vê que o de cima, bagunçado. O de baixo está na ordem, tá bom? Qual é o termo central, pessoal? O termo central é aquele termo que fica exatamente no meio dessa minha distribuição, no centro dela, certo? Tem a mesma quantidade de respostas ou de elementos à direita e à esquerda. Vamos lá olhar quem é ele? Vamos lá. Como é que eu acho a posição desse termo? A posição desse termo é assim, pessoal. Você pega o número de elementos, soma uma unidade e depois divide por 2. Como assim, professor? Você vai pegar o número de elementos, n, vai somar uma unidade e depois você vai dividir por 2, certo? Vamos lá. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 8 respostas. Então, meu termo central ele vai estar na posição, ó, 8 mais 1 dividido por 2. Ok? 8 mais 1 é 9 e 9 dividido por 2 dá 4,5. Ou seja, esse termo central está entre o quarto e o quinto elemento. Vamos contar comigo? Vamos lá. Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto elemento, certo? Vou continuar só porque tem pouquinho, dá para finalizar. Show! Então, o meu termo central está aqui, ó, entre o quarto e o quinto elemento. O que é que eu vou ter que fazer então aí, professor, para descobrir quem é ele? Porque ele não é um valor específico, né? Ele está entre dois valores. Por coincidência, esses dois valores são iguais. Está entre esses dois aí, certo? Esses dois valores são iguais. Então, o que é que eu faço para descobrir se eles forem diferentes? Ah, você vai ter que fazer uma média desses dois valores. Você ia pegar aqui, por exemplo, esses dois valores que estão no centro, fazer 19 mais 19 e divide por 2. Faz uma média desses dois valores. Essa é a sua mediana. 38 dividido por 2 continua sendo 19. No caso deles serem iguais, é uma mão da roda, né, pessoal? Porque aí não precisa a gente fazer muitos cálculos, a gente já sabe qual é o valor. E se for um número ímpar de termos, é melhor ainda, porque a gente vai encontrar o termo central como sendo só um termo. Bem tranquilo da gente fazer, certo? Então, essa é a mediana. Você vai organizar os termos em ordem e depois você encontra qual é o termo central. Uma outra forma de encontrar a mediana, que é bem prático, é se você pegar, né, e for cancelando o menor valor e o maior. Sempre assim, certo, pessoal? Cancela o menor, o maior, menor, maior, menor, maior. Quem sobrar é a sua mediana. Como assim, professor? Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, quem é o menor valor? 18. Quem é o maior valor? 24. Elimina, certo? Quem é o menor valor? Continua sendo 18. E o maior? Continua sendo 24. O menor valor? 18. E o maior? 20. Sobrou 2, não sobrou? Esses dois aí são a mediana. Tá certo? É só fazer a média entre eles dois que você encontra quem é a mediana. Fácil, né? Assim? Bem mais tranquilo, né, pessoal? Vamos para uma questão do Enem? Vamos lá. Ele diz assim, ó. A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Nessa cidade, a mediana desses dados, olha o comando da questão, nessa cidade, a mediana desses dados, ele quer a mediana, pessoal, vou até sublinhar aqui, ó, a mediana desses dados, em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi qual? Ele quer a mediana. O que é que eu vou fazer para encontrar a mediana? Coloca em ordem e vai olhar quem é o termo central. Professor, posso fazer aquele negócio de cortar o menor e o maior que você explicou? Com certeza. Vamos aqui comigo. Quem é o menor valor da média mensal da umidade relativa do ar? O menor é 46, vai embora. E quem é o maior aqui, pessoal? O maior é 66, vai embora também. Show de bola. Dos que ficaram, quem é o menor? 54. E quem é o maior? 64. Sobrou 2, não sobrou? Beleza, sobrou esses dois aqui, pessoal. A minha mediana está entre esses dois. Vai estar entre esses dois a minha mediana, certo? Qual é o número que está exatamente entre 60 e 64? Não pode ser o 60, não pode ser o 64, tem que estar entre eles dois, pessoal, olha as alternativas. Só tem um que está entre eles dois. O 62, pessoal. Tá? É o 62 a nossa resposta, tá bom? Então, a resposta da nossa questão seria a nossa letra E de esforçado, pessoal. Letra E de esforçado, ok? Eu posso fazer também aqui uma média desses dois valores. 60 mais 64, 124. Divide por 2, isso vai dar 62. Tudo bem? Então, a resposta da nossa questão, gabarito aí, letra E de esforçado. Perfeito?
Vocês estão vendo que eu estou só trazendo questões atuais, né? É nem do ano passado, pessoal, cheirando a leite ainda a questão, certo? São questões que são relevantes para a nossa prova, são assuntos que são relevantes para a nossa prova. Está faltando só uma medida de tendência central, que eu vou trazer com vocês agora na sequência. Vamos lá, vamos falar sobre moda, pessoal, sobre moda. Então, a moda, como eu disse para vocês na introdução do nosso tema, da introdução dessa segunda parte, a moda é aquele termo que mais se repete, que mais vezes aparece, que tem a maior frequência, né, na nossa distribuição. Essa é a moda, pessoal. Nesse caso aqui, nós temos vários valores que estão organizados aí, pessoal, de forma desordenada, né? Não tem uma ordem aqui que a gente pode seguir, crescente, decrescente, enfim. Não tem uma ordem aqui clara sobre isso, ok? O que eu vou fazer com vocês, pessoal? Eu vou primeiro organizar aqui em ordem. Professor, precisa fazer a ordem na moda? Não, não precisa, certo? Mas eu vou organizar só para melhor mostrar para vocês aqui, pessoal, como seria, né, essa distribuição. Veja aqui comigo, eu vou mudar aqui a ordem deles, só para ficar em ordem crescente novamente, que nem a gente fez na mediana, certo? Para aproveitar aqui, pessoal, e mostrar para vocês que esses caras aparecem nessas frequências que vocês estão vendo. O 18, ele aparece 3 vezes, ó. O 19, ele aparece 2 vezes. O 20 aparece apenas uma vez e o 24 também aparece 2 vezes. Nesse caso aqui, o que é que a gente consegue observar? Nós conseguimos observar que o termo que tem maior frequência, ou seja, aquela idade que mais se repete, é o 18. Então eu posso dizer que a moda dessa distribuição é 18 anos, ok? Por quê? Porque é o que mais se repete. Pessoal, das 3 medidas de tendência central, a moda é a mais tranquila da gente encontrar. É a mais tranquila, pessoal. Por quê? A moda é só você olhar, contar, né? Quantas vezes um determinado termo aparece. E assim, a gente já pode marcar, né, pessoal, qual é a moda. Tudo bem? Só cuidado com uma coisa. As distribuições, elas podem ser, pessoal, unimodal, quando tem apenas uma moda, é o caso dessa questão, né? Elas podem ser, pessoal, bimodais, trimodais, multimodais, certo? Então elas podem ser, pessoal, com várias modas. E quando é que isso aconteceria? Por exemplo, aqui, se eu eliminasse esse número 18, se eu tivesse só 7 alunos, né? Aí nós teríamos o número 18 aparecendo 2 vezes. Aí veja, 2 vezes o 18, 2 vezes o 19, 2 vezes o 24. Eu teria 3 modas, 18, 19 e 24. É uma distribuição, pessoal, que é trimodal, né? Tem 3 modas. Tudo certo? Tudo em paz? Vamos responder uma questão do Enem que envolve a parte de moda? Vamos lá para a tela. Essa questão é um pouco mais antiga, vou colocar entre aspas aqui, né? Um pouco mais antiga, que é uma questão do Enem de 2023, certo? É uma questão que foi aplicada, né, pessoal, para pessoas privadas de liberdade, para os presidiários, né, no caso aqui. E ela diz assim: restaurantes geralmente se deparam com o problema de definir a quantidade de alimentos a serem preparados para cada dia. Diante desse problema, o gerente de um restaurante anotou as quantidades de clientes que almoçaram em seu restaurante durante os 10 primeiros dias do mês e registrou esses dados obtendo esse gráfico. E tá aí o gráfico, pessoal. Quantidade de clientes nos 10 primeiros dias do mês. Aparecendo aí para vocês as quantidades de clientes nos 10 primeiros dias do mês. Perfeito. E ele continua dizendo assim: ele considerou a moda da distribuição, né? Vou até sublinhar aqui, ó, a moda da distribuição das quantidades de clientes que almoçaram em seu restaurante nesses 10 primeiros dias, como uma boa medida para dimensionar a quantidade de alimentos a serem preparados diariamente. Então ele quer fazer uma moda, não quer fazer uma média, não é uma mediana, é uma moda, tá certo? E ele pergunta no comando da questão, olha a parte mais importante, o valor da moda. Qual é a moda dessa distribuição? É isso que ele está perguntando. Pessoal, a moda é só você olhar, né? É só você olhar qual é a quantidade de clientes que mais se repete nesses 10 primeiros dias, certo? Vamos olhar aqui comigo, vamos lá, vamos para o gráfico. 80 aparece 1, 2 vezes, certo? 90, pessoal, 90 só aparece uma vez, certo? 94, 1, 2, 3 vezes. Opa, 94 apareceu 3 vezes. O 100 apareceu 2 vezes, o 92 e o 86 apareceu só uma vez. Qual foi, pessoal, a quantidade de clientes que mais se repetiu? 94. Então a resposta da nossa questão seria 94, letra D de dedicado. Certo, pessoal? Então aqui nós temos a resposta bem direta, né? Bem direta. Eu olhei para o gráfico, vi o que era moda e encontrei qual é a moda, marquei a minha resposta certa. Agora vamos supor que você não sabe o que é moda. Bem, se você não sabe o que é moda, aí você passa mal numa questão dessa, né, pessoal? Uma questão fácil, né? Mas você vai calcular, por exemplo, uma média, você vai organizar em ordem crescente, vai encontrar a mediana. Então, você pode fazer da mais variada forma aqui, pessoal. Mas o que ele queria, de fato, era a moda e foi isso que eu encontrei aqui com vocês. Tudo bem? Tudo certo? Essa questão do Enem PPL de 2023. Pessoal, vamos chegando aqui ao final de mais uma aula, né, sobre gráficos e estatística dessa vez, né?
Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Eu trouxe uma questão de cada tema, trouxe uma questão de gráficos e tabelas, trouxe uma questão também de média, outra de mediana, outra de moda. E assim a gente conseguiu definir, pessoal, quais eram os conceitos mais importantes e como isso pode aparecer na sua prova, que é o mais principal, certo? Espero ter ajudado vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu me deixo à disposição de vocês nas minhas redes sociais, né? Você pode seguir a rede social, @prof.victordantas, e também, pessoal, mandar qualquer dúvida que você tiver na sua preparação para o Enem, ou até mesmo para um concurso público, sei lá, que você está se preparando aí, tá bom? Um grande abraço, valeu e até a próxima. E o reality show mais vigiado vai terminando por hoje. Mas calma que tem muito mais vindo por aí. Então anota na agenda. Segundas e sextas-feiras, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem mais Nota 10 para vocês. E lembrando que domingo tem reprise. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TSM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!